Você tem medo de palhaços? Creio que não, mas agora de um palhaço real e que matou mais de 20 adolescentes estrupados. E enquanto os estrupava, ria e recitava passagens bíblicas. Pode dar uma mudança em seus pensamentos. Portanto, peguem sua pipoca, sentem-se na poltrona e sejam bem-vindos ao seu mundo incrível. E hoje vamos descobrir a história completa de Pogo, o palhaço assassino. Um representante do Partido Democrata local, em 1978, apertou a mão da então primeira-dama dos Estados Unidos, Rosalynn Carter, um empresário bem-sucedido que fazia caridades, um adulto que vestia roupa de palhaço para entreter criancinhas. Esse cidadão era um modelo, mas por trás das pinturas de sua máscara de palhaço, Pogo, John Wayne Gacy Jr. escondia um chocante segredo. Enterrado sobre o chão de sua casa, na periferia de Chicago, jaziam os corpos de 28 homens, a maioria adolescentes. O 29º estava concentrado no jardim, o mesmo jardim onde ele promovia animados churrascos para os vizinhos. Já o 30º, o 31º, o 32º e o 33º corpos boiavam em um rio nas proximidades. Não cabia mais em seu cemitério particular. Além do mais, como ele mesmo disse, cavar dava dor nas costas. A sociedade americana ficou chocada quando John Wayne Gacy confessou seus terríveis crimes, anos depois, numa tentativa de evitar sua execução. Ele tentaria se retratar, mas falhou. Em 10 de maio, último, completou-se 20 anos da execução de um dos mais famosos serial killers do século XX. Em 10 de maio de 1994, uma multidão se reuniu em frente ao centro correcional Stateville, em Crash Hill, estado do Illinois, entoando o cântico da morte: Mate-o, mate-o, mate-o. O homem de 52 anos estava resignado. Como poderiam executar alguém como ele? Ele tinha apenas removido alguns vagabundos das ruas, e se tivesse que tê-lo prendido, a acusação não deveria ser por assassinato, e sim por ter um cemitério em casa sem licença para isso. Solicitado para dizer suas últimas palavras, ele disse: "Beije o meu ânus." Antes de seus crimes, Gacy, proprietário de uma empresa de construção, parecia o cidadão perfeito, um homem de espírito cívico que regularmente vestia sua roupa de palhaço, Pogo, para entreter crianças, nos hospitais e nas ruas. Para aqueles que o conheciam, ele também parecia ser um pai dedicado, que amava seus filhos e enteados. O que era desconhecido de todos era sua doentia paixão por adolescentes. Em 1968, foi preso por sodomia e condenado a 10 anos de prisão. Mas o bom comportamento fez com que o liberassem pouco menos de 2 anos depois. No pouco tempo em que esteve preso, sempre foi um prisioneiro modelo, tendo inclusive se tornado cozinheiro-chefe da prisão. Como atesta essa entrevista, concedida pelo próprio psicopata em 1969. Em 1978, pouco menos de 2 anos depois de sair da cadeia, sua onda de matança começou. A nova mulher e os filhos estavam fora, e Gacy deu carona a Tim McCoy, de 16 anos, que viajava de Michigan para Omaha. O serial killer prometeu deixar o garoto em torno de Chicago e ofereceu a ele um lugar para ficar. No entanto, levou para sua casa, o amarrou, o estrupou e o esfaqueou. Dave Reichmister, que investigou os crimes de Gacy,
acreditava que este foi o primeiro assassinato. Foi impossível. Mas certo mesmo foi o sentimento de prazer que se apoderou de sua mente. Após a experiência, ele realmente não tinha planejado matá-lo. Mas eu acho que uma vez que ele fez aquele movimento, isso deu a ele a viagem suprema, disse o policial no documentário A Monster in the Geyser, no Biography Channel. Depois de matar Tim, Gacy o enterrou debaixo de sua casa. O mesmo destino das próximas 27 vítimas. A segunda pobre alma, John Butchkovic, de 17 anos, era funcionário de sua empresa. Gacy levou o adolescente até sua casa, dizendo que o que queria resolver pendência de salário atrasado. Chegando lá, Gacy usaria de sua tática que enganaria Butchkovic e dezenas de outros que viriam a seguir, o truque das algemas. Ei, cara, a propósito, está vendo essas algemas? Faça um truque com elas que você nem imagina. Uma vez que o adolescente prendeu as próprias mãos nas algemas, Gacy o espancou, retirou suas roupas, amordaçou-o com sua própria cueca e o estrupou. Após o abuso, Gacy enrolou uma corda em volta do pescoço do adolescente e colocou um cabo de martelo entre os nós. Cortava o ar, explicou o serial killer na famosa entrevista para a rede CBS em 1992. Foi o único nó que aprendi. Então, se for matar alguém, você simplesmente coloca em torno do pescoço e então torce o cabo 3 ou 4 vezes, ou seja, até a pessoa parar de se mover. Concluiu ele, demonstrando a técnica com o barbante dado pelo entrevistador no momento mais bizarro da entrevista. A separação de sua segunda esposa, alguns anos depois, deixou o caminho livre para ele pegar mais garotos. Muitas das vezes, ele vestia sua roupa de palhaço e recitava passagens da Bíblia, enquanto o palhaço torturar e estrupar o garoto, estrangulá-lo com a corda e o cabo de martelo, enfiar na garganta da vítima a sua própria cueca e, por fim, enterrá-lo em seu cemitério particular. Talvez o único a sobreviver aos ataques letais de Gacy tinha sido seu empregado, David Crane. David foi contratado por Gacy para ajudá-lo a cavar um buraco debaixo de sua casa. O serial killer estava preparando terreno para mais vítimas e David quase foi parar lá. Para o garoto, Gacy disse que era um buraco apenas para colocar canos. Um dia David foi à casa do patrão e ouviu bebendo e usando uma roupa de palhaço. Gacy olhou a ele e usou do velho truque das algemas. Um dia fui até sua casa e quando entrei, estava ele bebendo e vestido de palhaço. Me chamou para beber com ele e de repente estavam com meus punhos algemados. Ele começou a rir como um palhaço. Ele agia e falava como um palhaço. Começou a latir como um cachorro e a falar que iria me estrupar. Disse a ele, se não tirasse as algemas, eu chutaria seu traseiro. Ele me puxou para seu quarto e começamos a nos agredir. De alguma forma, peguei as chaves e saí correndo de lá. Disse David Crane para o Biography Channel. Nesse ano, 1977, Gacy assassinou 19 rapazes. Embora algumas de suas vítimas fossem conhecidos, empregados ou garotos que iam até sua casa para pedir emprego, uma grande parte eram garotos de programa e jovens fugidos de casa. Gacy, às vezes fazendo-se passar por policial, caçava vítimas para o seu Oldsmobile preto em terminais de ônibus ou em uma área local frequentada por gays, conhecida como Bughouse Square, praça do manicômio. Retornando para casa com o rapaz escolhido, ele o algemava, sodomizava e torturava durante horas antes de cometer a atrocidade final, atingindo o orgasmo sexual, enquanto a vítima era estrangulada até a morte. A onda de matança finalmente acabou quando Robert Pease, de 15 anos, desapareceu. O adolescente que estudava de manhã e trabalhava em uma farmácia à tarde disse a sua mãe que queria falar com seu empreiteiro sobre o trabalho do ramo da construção. Ele nunca mais foi visto. Diferentemente
das famílias de outras vítimas de Gacy, os pais de Robert foram capazes de convencer a polícia a investigar. Logo eles bateram a porta do cidadão modelo da cidade, John Wayne Gacy. Puxando sua ficha, investigadores descobriram que sua condenação por sodomia 10 anos antes, um mandato de busca foi obtido e a polícia encontrou vários itens suspeitos em sua casa. Mas o que chamou a atenção dos investigadores foi o cheiro podre que o lugar exalava. Pouco antes do Natal de 1978, Gacy foi preso e os investigadores começaram a cavar o porão de sua casa. Nos dias seguintes, vizinhos, incrédulos e a mídia do país inteiro assistiram à sombria procissão de investigadores usando máscaras e saindo em fila indiana, carregando corpos e mais corpos. Gacy foi diagnosticado como psicopata, pseudoneurótico, personalidade fronteiriça, narcisista, mentiroso patológico e com dupla personalidade. Mas nada disso convenceu um júri. Apesar de seu apelo de insanidade, ele foi considerado são e condenado à morte por injeção letal, assim como centenas de outros casos envolvendo serial killers. Os motivos por trás de seus horrendos crimes permanecem um mistério. Quando criança, Gacy lutou para ter a aceitação de seu pai, bêbado, que vivia como um covarde e dizia que ele não seria nada na vida. Na escola, ele não foi aceito por outras crianças, provavelmente devido a um problema de saúde que impedia de brincar com elas. Mas aos 30 anos, quando começou sua onda de assassinatos, Gacy era um homem que encontrara o sucesso com sua empresa de construção civil, assim como altas e importantes posições em organizações civis e políticas. Em 2010, Karen, irmã do serial killer, foi até o programa da Oprah Winfrey e disse o interesse de seu irmão em coisas como jardinagem, culinária e panificação. Quando adulto, ele chegou a dar uma entrevista para um programa de culinária. Perturbavam seu pai, que segundo ela tinha um temperamento forte. Meu pai, em muitas ocasiões, o chamava de maricas, e ele não era do tipo que ficava alegre quando bebia. Então tínhamos que tomar cuidado. John sentia-se como se nunca correspondesse às expectativas do pai, e isso trilhou por toda a sua vida adulta, até o momento em que ele se casou, teve um filho e uma filha, disse ela. Certamente, além de surras regulares, John Wayne Gacy não recebia nada além de humilhação de seu pai, que constantemente depreciava a masculinidade do filho. Sabe-se que o abuso psicológico pode ser tão devastador para o desenvolvimento emocional de uma criança quanto aos maus tratos físicos. De acordo com o psicanalista Carl Goldberg, uma criança que é sistematicamente envergonhada e humilhada, que se sente completamente inútil, indigna de ser amada, está praticamente destinada a desenvolver uma personalidade perversa. Seu sentimento de desdém por si mesmo torna-se tão profundo que a única maneira de sobreviver é tornar-se indiferente também. Com efeito, essa pessoa acaba por acreditar que não pode ser digna, mas também ninguém mais é. Convencido de sua própria maldade, ele arremete amargamente contra o mundo. Segundo Karen, quando Gacy foi preso pela primeira vez em 1968, ele insistiu que era inocente e ela acreditou. Após ser liberado por bom comportamento, Karen o visitava regularmente e, embora notasse um cheiro estranho em sua casa, nunca suspeitou de nada. Quando ele e sua segunda esposa se mudaram para lá, sempre existiu aquele tipo de cheiro mofado. Nos anos seguintes, ele continuou dizendo que havia água debaixo da casa e que ele estava tratando com calma. Gacy e sua segunda esposa divorciaram-se alguns anos antes dele finalmente ser preso. Alguma coisa em seu casamento começou a separá-los. Ele sempre teve um jeito de se afastar das pessoas, e eu acho que foi isso que ele fez. Talvez fosse um modo de proteção para ela e as crianças.
Ele me disse que não era culpado por todos os assassinatos, talvez 1 ou 2. E então eu disse: bem, você é culpado de todos, porque não pode matar um e não ser culpado. Sempre me senti de uma maneira enganada, pois eu não conhecia uma parte dele. E sempre falei para meu marido e família que não gostaria que andasse novamente na face da terra. Eu o amava como irmão, mas não gostava de nada sobre o que ele fez. Diz Karen. Em 1992, sem opções de recurso quanto sua pena de morte, ele decidiu dar uma entrevista para a TV, assim como Ted Bundy havia feito 3 anos antes. O objetivo principal era tentar adiar ou reverter sua execução. Durante a entrevista, ele retratou de sua confissão e disse ter agido em legítima defesa em 5 dos assassinatos. Na época da minha prisão, havia outros 4 suspeitos, todos empregados e todos tinham a chave de casa, disse Gacy, citando o nome de seus ex-empregados. Quando eles pintam uma imagem como a de um monstro que pegava todos aqueles garotos pela rua e os golpeava como moscas, isso é ridículo. E sua imagem foi estragada, que ele tentou redesenhar como a de um bom samaritano. Muitas vezes durante a entrevista, Gacy se colocou como um cara normal, um homem ético de família. Como pai, ele disse ser amável e carinhoso. Eu não acredito em bater em crianças. Eu também não acredito em estragar a natureza de uma criança, disse ele. Isso é loucura. Você é acusado de assassinar 33 crianças e diz que não acredita em surras, replicou o entrevistador Walter Jacobson. Você está se baseando no lixo que ouviu de mim, respondeu Gacy. O serial killer respondia somente aquelas perguntas que ele considerava que poderiam favorecê-lo, mas mesmo assim, era claro, seu discurso de manipulação. Ele saía pela tangente quando o assunto poderia prejudicá-lo, como na indagação do entrevistador sobre uma das vítimas, o seu funcionário, John Butchkovic. Os 5 que eu sei a respeito. Butchkovic não foi um dos que matei, então eu não sei nada sobre ele. Perguntado se tinha medo em encontrar com seu criador, o psicopata deixou claro que não. Ele realmente acreditava no que disse. Ou se foi um discurso de manipulação, isso não se sabe. Se você acredita que você viveu sua vida da maneira certa, então você não tem nada a temer. No meu caso, eu estou bastante confortável com ele, Deus. Estive no serviço católico e durante os últimos 10 anos fui um servo para o padre. E não tenho escrúpulos em fazer isso. Estou em paz comigo mesmo. Durante a entrevista, Gacy aproveitou todas as chances que teve para tentar se safar, sempre se colocando como vítima, seja da sociedade, seja da investigação mal feita da polícia, seja do sistema que o condenou injustamente à morte. Quando o entrevistador perguntou sobre o serial killer canibal Jeffrey Dahmer, que na época era o centro das atenções nos Estados Unidos e que, assim como Gacy, era um homossexual reprimido, Gacy desconversou, mas sem antes enxergar naquela pergunta uma oportunidade para criticar o sistema judiciário americano, o mesmo sistema que não o considerou louco. Eu não conheço o cara pessoalmente, mas eu vou te dizer uma coisa: aquele é um bom exemplo do que a insanidade não pertence ao tribunal. Se Jeffrey Dahmer não atende aos requisitos para ser considerado insano, então eu odiaria como um inferno o cara que fosse. Além disso, não tenho nenhum comentário sobre Jeffrey Dahmer, porque eu não sou Jeffrey Dahmer. Além de criticar o sistema judiciário americano, Gacy logo corta o assunto, numa tentativa de não ser comparado a alguém como Jeffrey Dahmer. Aquela entrevista era sua chance de mostrar ao país que ele realmente era Gacy, o injustiçado. Ser comparado a Dahmer ou a outros serial killers definitivamente não seria uma boa para sua imagem. Berkowitz, Bundy, Williams, Charles Manson. Eu odeio quando eles me colocam no mesmo clube que eles, fechou Gacy. Mas o mais assustador da entrevista
foi o completo desdém para a família de suas vítimas. Diferentemente de Ted Bundy, que em seu teatro mal feito para James Dobson disse entender a dor das famílias, Gacy deixou claro que estava pouco se lixando para eles. Nesse ponto, e ao contrário de Bundy, não podemos negar que ele foi sincero, e isso mostra o quanto que ele tinha uma personalidade voltada para o mal. Aquela mãe que ficava na televisão o tempo todo, o que acha que eu deveria levar 33 injeções? Eu acho que ela deveria tomar 33 Valiums e se deitar. Seu filho, marinheiro, era tão bom, então por que diabos ele fugia de casa o tempo todo? Disse ele em referência a Dolores Nader, mãe de John Murray, 19 anos. Mas Murray não era um adolescente problemático. Ele serviu a marinha americana e estudava para entrar na faculdade de contabilidade. Após ir até a casa de Gacy para pedir um emprego, Murray nunca mais foi visto. A casa de Gacy, na avenida Summerdale, foi demolida antes de sua entrevista para Jacobson. Apesar do lugar ter entrado para a história pelo seu porão entupido de corpos de adolescentes, Gacy apresentou de forma diferente ao entrevistador, numa clara tentativa de usá-lo como álibi. Não é uma casa onde você mora e trabalha das 9 às 5 e volta para casa. É como a casa onde você vive. A sala de estar era um escritório particular. Um dos quartos era um terrário. A cozinha era uma cozinha fast food. Ele pintou a casa como um lugar muito ocupado, para ele perder tempo com garotos. Entretanto, convenientemente, ele omitiu o fato de ter debaixo dela um espaço com 26 buracos em forma de covas, como um cemitério. Mas ele tem razão em dizer que o lugar era usado como uma sede de sua empresa, PDM Construção, e como sede era frequentada por seus funcionários, alguns dos quais ele culpou pelos assassinatos. E alegou que um deles, Michael Rossi, havia solicitado a John Cizik na noite em que ele foi assassinado. Gacy disse que bebeu com eles na casa e depois foi embora. Quando voltou, Cizik estava morto. Ele disse que não disse nada a ninguém, porque aquilo não era da minha conta, então fiquei fora do problema dos outros. Se essa história é difícil de engolir, ele contou outra sobre estar tão drogado que não sabia o que estava fazendo. Segundo Gacy, para lidar com suas longas jornadas de trabalho, ele tomava Valium, e drogado ele poderia ter matado um ou outro. Mas e quanto ao cheiro podre que a vizinhança reclamava? Seria do seu cachorrinho, Lhasa Apso, que ficava trancado na cozinha o dia inteiro, urinando e defecando. Se não fosse isso, talvez fosse a bomba de esgoto. Todas essas desculpas foram usadas como base de suas apelações. Todas falharam. Gacy foi um serial killer, obsessivo e bastante meticuloso, características que ele manteve mesmo no corredor da morte. Durante seus anos presos, ele manteve um registro detalhado do seu dia a dia, assim como um registro de tudo que suas vítimas fizeram na vida. Daniel Johanna, psiquiatra da Universidade de Northwestern, em Illinois, passou algumas horas analisando a entrevista de Gacy. Gacy é muito atento a todos os detalhes, e é essa a maneira dele operar. E é assim que as pessoas como ele são capazes de realizar esses crimes e encobri-los, pois eles são planejadores e organizados, disse o psiquiatra para a rede CBS em 2012. E ao mesmo tempo em que Gacy tentava suas cartadas, ele mergulhava no mundo da arte. Walt Disney era um mentor para mim, eu sempre gostei de sua criatividade, disse ele a Jacobson, mostrando um de seus quadros. Ele fez várias pinturas, dentre elas uma representação de Cristo, uma dos 7 anões, uma caveira formada por pênis e corpos masculinos nus, dos serial killers Ed Gein e Zodíaco, dentre outras. Suas obras hoje são itens valiosos e bastante disputados por colecionadores no mercado de memorabilia.
Seu comportamento e suas obras nos mostram um lado perverso e sombrio. Mas se isso era provocação ou algo inerente, espontâneo em sua personalidade, isso é uma questão em aberto. Quando a irmã de seu último advogado, Greve Adams, faleceu, Gacy enviou o cartão de condolências a ele. Na frente havia uma mensagem sensível e terna, mas atrás uma foto de uma mulher nua dentro de um caixão, com as pernas bem abertas. A legenda: nós queremos lembrar dela, na morte, como ela era em vida. A piada macabra de um palhaço, a indireta de um psicopata, ou a mensagem sincera de condolências de uma mente perturbada. Karen Conte, mulher de Adams, também advogada de Gacy, em seus últimos anos de vida, disse em uma matéria ao Chicago East que Gacy disfarçava sua maldade como seu charme típico dos psicopatas. Piadas e conversas fiadas entre as análises das papeladas do caso eram comuns entre eles. Certa vez, ela decidiu brincar com ele e perguntou sobre uma mulher que queria casar com Gacy. Você está brincando comigo? Ela tem vários filhos de pais diferentes e todos têm problemas com a lei. Você acha que eu quero entrar numa família assim? Respondeu Gacy. O fato dele ser um serial killer e morar no corredor da morte parece não ter entrado em sua conta. Conte e Adams tiveram todos seus pedidos de adiamento de execução negados. Se John Wayne Gacy não é insano, então quem é? Indaga Conte. O casal de advogados deixou a prisão na noite de execução do palhaço assassino. John Wayne Gacy, 52 anos, foi executado em 10 de maio de 1994. Do lado de fora da prisão, pessoas gritavam: "Mate-o! Mate-o! Mate-o!" Um homem usava uma peruca de palhaço, outro uma camiseta onde se podia ler: "Sem lágrimas para o palhaço." Após dizer um último adeus à sua irmã Karen, Gacy vociferou: "Esse é o Estado que irá me matar e que não fará a justiça." Após dizer a última frase, então Gacy fechou os olhos às 12h40 e deu um respiro fundo antes de um médico injetar a agulha. Então houve um problema. O tubo por onde a droga estava sendo ministrada de alguma forma entupiu. Gacy bufou. Os atendentes da Câmara da Morte imediatamente fecharam as cortinas em volta dele e começaram a lutar para desentupir o tubo. Foram 18 longos minutos de agonia até o palhaço assassino finalmente morrer. Muitos jornais escreveram o episódio de inaceitável e tortura. Ativistas anti-pena de morte tiveram uma carta na manga para destilar seus argumentos nas semanas que seguiram, já que para a grande maioria dos cidadãos americanos, o fim de Gacy nada mais foi que um grande finale de um espetáculo circense, cujo personagem principal, o palhaço Pogo, mereceu receber. Horas depois da execução, seu corpo foi secretamente levado para o hospital próximo onde a psiquiatra forense Ellen Morrison extraiu seu cérebro. Basicamente havia muitas questões. O que houve com seu desenvolvimento? O que houve com o cérebro? Podíamos começar algum experimento humano? Diz Ellen, um documentário de Biography Channel. E com isso, dizem-se até hoje que tem-se o seu cérebro junto a várias pessoas nos Estados Unidos e que ele continua sendo avaliado e servindo para várias novas pesquisas e coisas do tipo. Após exames minuciosos, o que ela descobriu? Nada de anormal foi encontrado que pudesse lançar alguma luz sobre os severos problemas psicológicos de Gacy. Até os dias de hoje, John Wayne Gacy Jr. é um completo mistério. E essa
foi a reportagem sobre o palhaço Pogo, o palhaço assassino. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Eu fui. Tchau.